Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui para mais um Beatriz Hoffmann entrevista e hoje nós temos um convidado muito legal, que tem uma história de vida muito bacana, que tem uma carreira incrível. E eu vou falar um pouquinho hoje para você saber um pouquinho mais também do José Manuel. Tudo bem, José? Tudo bom, tudo bom. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço por você ter a disponibilidade de falar um pouquinho comigo. Eu gostaria que você começasse apresentando quem é o José Manuel. Bom, José Manuel da Silva, um nome português. Aqui bom. Olha, vou resumir, né? Eu tenho 66 anos, eu acho que fui professor a vida inteira, mas antes de ser professor, eu fiz engenharia. Eu fiz engenharia mecânica, que eu tinha feito escola técnica. Aí depois todo mundo foi para engenharia e eu fui para engenharia. Aí já no meio do curso eu comecei a não gostar daquilo, achei mecânico demais, e aí fui para o inglês. Olha que eu já... eu tinha aprendido sozinho, porque eu tocava. Então para cantar as músicas, aí você tem que pelo menos fazer alguma coisinha, né? E aí depois eu fiz alguns cursos e tal, aí eu virei professor de inglês, de cursos de inglês, aquele caminho inicial de professor de inglês. Aí eu comecei a fazer tradução, português, inglês, português. Aí a engenharia ficou só mesmo para me ajudar nas traduções, não foi jogada fora, porque eu virei tradutor técnico. Então eu já tinha uma base, né, que o pessoal da letras não tem. Sim. Quando pega uma tradução assim mais mecânica, mais, né, científica, fica meio complicado. Aí eu dei aula há muito tempo, traduzindo ao mesmo tempo, e depois eu fui dar aula em universidade, uma universidade particular aqui perto. Dei aula na PUC, dei aula 2 períodos na UERJ, mas sempre na área de inglês, ou de linguística, ou de tradução. Porque aí, nesse meio tempo, eu fiz faculdade de letras, aí eu fiz um mestrado em linguística e filologia, tudo meio bagunçado. Aí eu fui para a tecnologia na educação, aí fiz algumas especializações nessa área, e aí eu dava aula para professores, né, jogando tecnologia, como você ensinar com tecnologia, essa coisa toda. Então, isso é bom porque me deu facilidade para lidar com esses programas, essas coisas assim. Então, você deve ter seguido um caminho parecido, porque senão você não aprendia a editar em 2 horas, né? Porque... Não. Então, mas isso vai dando cancha pra gente, né? Então, quer dizer, eu sou professor, agora eu parei um pouco de dar aula, porque eu queria me dedicar a esses escritos, a essas coisas. A engenharia ficou só para tradução, sou tradutor, revisor e professor oficialmente, né? Mas agora eu estou me dedicando um pouquinho mais a desentocar essas coisas que eu escrevo desde os anos 80. Mas isso é interessante, né? Porque eu já percebi assim que muitos professores, pelo conhecimento todo gramatical e técnico, né, estão indo para a área literária, para a escrita, né? E isso está sendo maravilhoso, porque ajuda também a próprio enriquecer na sala de aula, muitas vezes, né? Levar o seu trabalho, levar o amor para a sala de aula. Sim, eu vou tentar achar 2 livrinhos aqui rapidinho. Tem uma professora amiga minha, doutora já, e ela fez um projeto muito interessante, que era de pegar professores que escreviam. Que lindo! E ela lançou, depois eu te mando os dados, não sei como é que tá lendo aí, mas ela fez o seguinte, ela foi parte do doutorado dela, então ela entrevistou todos os professores, pediu colaborações de poemas, essa coisa toda, e ela colocou tudo nesses livros e analisou, dentro da perspectiva dela, lá do doutorado dela, como é que a escrita funciona para os professores e para os alunos. Sim. Aí depois eu te mando isso, que é muito interessante. Legal, quero saber mais. E a gente não tem tempo para isso, mas você tocou num ponto assim que eu acho básico e que tem me revirado a cabeça, né? Porque eu também conheço muita gente da área de letras, que é a minha área,
E você deve ver também, pelas biografias das antologias que você participa, Sim. Tem engenheiro, economista, psicólogo, psiquiatra. Então tem gente de várias áreas que sempre quiseram escrever e entrar na área da literatura. E esse é um questionamento que eu tive no outro dia com uma amiga minha, porque a gente que vem da área de letras, a gente tem essa tendência que você falou da gramática, da escrita, da correção. E eu estou me questionando se isso não é uma coisa elitista. Sim. Isso não é para resolver agora, mas eu estou muito assim, será que eu tenho que fazer todas as concordâncias bonitinhas, todas as conjugações bonitinhas? Será que num poema aleatório a gente deve seguir a norma culta? Isso é uma coisa que eu gostaria de estudar depois, a gente pode até conversar sobre isso, né? Mas aí eu migrei um pouco para essa área, eu escrevo desde os anos 80. Eu tenho uns 20 livros escritos. Depois eu vou te passar meu site para você fuçar lá. Mas mas só depois de 2021, com a pandemia, foi pós-pandemia, que eu resolvi retirar tudo. Eu vou morrer na pandemia e ninguém vai ler nada que eu escrevo. Aí eu comecei a participar de antologias, essas coisas todas, né? Basicamente são poemas, contos e crônicas. Eu me dou melhor com a poesia. Embora eu tenha um problema que eu não consigo guiar. Assim, eu vou escrever sobre isso. No conto e na crônica é mais fácil, né? Porque você pensa num negócio, você vai lá e produz, né? A poesia, para mim, é uma coisa que vai fluindo. Aí mostrei isso para um editor, e ele falou assim, cara, eu entendo, mas fica uma coisa caótica, né? Porque não tem uma linha editorial, né? Na verdade, eu acho que assim, a poesia é uma coisa tão livre que varia muito de cada escritor para escritor, claro, mas por ela já ser muito livre em termos de regras gramaticais e tudo mais, eu acho que é muito de cada um, entende? Sim. Eu comecei a escrever poesia com 13 anos e eu nunca tive um tema específico que eu escrevesse. E você sabe que tem uma coisa curiosa? Eu até escrevi um conto sobre isso. Acho que está numa antologia aí, que eu saí. Que é o seguinte, eu comecei, isso foi baseado em fatos reais. Eu comecei a pegar os meus escritos lá de trás, que eu queria ver se eu publicava como eles estavam, ou se eu pensava para algumas antologias, uma coisa assim. E eu comecei a ler determinadas coisas, não, esse cara aqui não sou eu. Não, eu não concordo com isso. Então você vê, anos 80, eu tinha menos 40 anos. Então a coisa foi mudando. Eu até escrevi um conto sobre isso, né? Quer dizer, o que você faz quando você se confronta com um outro eu, pessoa de antes, e que você mudou? Você era uma pessoa conservadora, hoje você é mais progressista, ou o contrário. Você era uma pessoa religiosa, hoje não é mais, ou o contrário, né? As preocupações, o que você era uma pessoa racista, hoje não é mais, ou o contrário. Então, eu falei, cara, o que eu faço? Aí o conto, eu exploro isso, né? Eu jogo tudo fora? Ou deixa como um registro daquilo que eu produzi em comparação com o que eu estou produzindo agora, né? Então, essas maluquices que vêm na minha cabeça. Eu acho que isso não é maluquice, eu acho que isso é uma realidade, porque querendo ou não, a gente acaba mudando, né? A gente sofre, digamos que a gente é uma metamorfose ambulante. Sim. Né? Então a gente acaba passando. Eu posso te dizer que o meu pensamento, principalmente depois que eu me mudei para os Estados Unidos, mudou muito, né? Por situações da vida da gente, né? Por conhecer outras pessoas e aqui não é fácil, é uma selva americana. Muita gente diz, não, eu sou americano. Eu fico pensando, cadê ele? Porque até agora eu não encontrei. Mas assim, é complicado a gente pensar que a gente só tem um jeito ou uma forma de pensar. Eu acho que com o tempo, com o nosso conhecimento que a gente vai adquirindo, né, durante os anos, estudo e conversas, a gente vai mudando de opinião. Eu também mudei muito. Sim. Então isso é importante. Eu te falei... desculpa. Não, pode falar. Não, fala. Não, eu acho que eu te falei numa dessas conversas, eu morei nos Estados Unidos quase um ano, né? E eu vi como é que é a vida aí, mas a vida do imigrante. Sim. Do imigrante não legalizado. E é um inferno.
Agora, a da pessoa que tem o green card ou que tem assim uma possibilidade de trabalhar sem problemas, ela deve ser bem melhor do que... Mas como o meu interesse era conhecer, treinar meu inglês e fazer outras coisas culturais, isso não me importava muito. Então, eu vi que a coisa é bastante complicada. E mesmo quem vai definitivamente, oficial e tal, rala um pouco no início. Com certeza. Com certeza. A situação aqui é bem difícil. As pessoas muitas vezes não entendem como é a situação por um todo. Mas não é aquele sonho americano. Eu falo para muitas pessoas, gente, até o meu primeiro livro eu falo sobre isso, né? Experiência de uma imigrante morando nos Estados Unidos, né? E eu dou muitas dicas para quem quer vir para cá, eu digo, porque aqui não é um mar de rosa, não, gente. E as pessoas têm alguns espinhos que a gente tem que passar por cima, né? E deixar o sangue escorrendo e seguir em frente, porque senão tu não consegue. E é outra cultura, né, cara? E além de ser outra cultura, não é só no Brasil, mas no mundo inteiro, inclusive nos Estados Unidos, essa, digamos assim, direitização da sociedade, eu acho que piorou a coisa, por causa da xenofobia. Exatamente. Eu não sei se você sofre ou já sofreu isso aí. Eu sofri, e olha, lá nos anos, eu tive aí em 87. Então, era pesado. Agora deve ter piorado. Existe ainda, bastante. Né? Existe ainda. Da onde que tu é? Ah, como o teu sotaque é bonitinho, né? Tipo assim, são coisas assim que são pequenas, mas ainda existe, né? Uma aqui, outra ali, daí tu fica pensando assim, né? Mas enfim. É uma coisa que eu notei, o pessoal valorizava muito na minha época. Se você tinha um inglês melhor, eles te davam mais atenção. Sim. Se você tinha o que eles chamavam de broken English, aí você já era uma pessoa de quinto mundo. Então, por isso que eu acho que eu nunca passei assim, problemas muito sérios, né? Porque eu já dava aula e tal. Para mim, até que o meu inglês é muito bom. Eu aprendi isso aqui, né? Eu aprendi muita coisa aqui, porque eu vim estudar e depois eu me formei em cinema. Então, tudo isso para mim ajudou, porque eu consegui viver uma realidade americana. E isso me ajudou por um lado, porque eu consegui entender como funcionava o inglês propriamente dito e com aqueles slangs, né? Que no caso são os diálogos, as gírias, essas coisas todas. Então eu consegui juntar muito daquilo para o meu dia a dia. Mas eu vou dizer que para quem não vem preparado, principalmente psicologicamente, é pesado, né? É complicado. Eu passei por isso. É complicado. Mas eu gosto bastante aqui, sabe? Me deu uma realidade muito... Eu vi uma Beatriz que eu não conhecia antes, né? E eu comecei a estudar muitas coisas que eu tinha muita vontade de estudar no Brasil, que era cinema, roteiro, essas coisas todas, que foi o que me fez chegar até aqui, que eu consegui entender muito o que era essa situação América e como funciona, né? Então, isso foi bem interessante. Mas eu vi também a situação de que mulher ainda é um pouco pulado, sabe? Não tem muita abertura ainda, principalmente no cinema americano, principalmente em posições mais altas, de produção, de direção, essas coisas assim, sabe? Eu ainda pegou bastante, ainda pega muito, né? E foi por isso que eu abri a Litera no Brasil e a gente está aqui trabalhando, digamos que remando contra a maré, porque a literatura brasileira é bem complicada, né? É bastante. Agora, embora tenha um comentário interessante, quando eu comecei com essa história de antologias, porque eu resolvi mandar um conto para um concurso, aí me responderam, não, assim, mande seu currículo literário. Eu falei, que currículo literário? Eu não tenho currículo literário. Aí eu comecei a investir nisso e comecei a mandar meus trabalhos para vários lugares, né? Então, já estou em mais de 150 antologias aí. Nossa. Se são boas ou não, a gente conversa outra hora, mas aí eu já tenho um currículo literário para chamar de meu. Sim. E aí eu comecei a investir nisso, né? Mas eu fiquei surpreso com uma coisa, porque na minha cabeça, por eu não fazer parte desse meio, naquela época, estamos falando de 2021, 2020,
Eu achava que era muito difícil, e na verdade tem oportunidade demais para você publicar suas coisas. Sim. Tem concursos pagos, concursos gratuitos, tem antologias gratuitas, antologias pagas, algumas muito pagas, muito bem pagas. Tem publicações digitais, tem revistas literárias digitais. Então eu acho que a oportunidade é muito grande. O problema é você, depois, se for o teu interesse, um dia você conseguir sair, né, do grupo e publicar alguma coisa tua e que as pessoas leiam, né? Que aí eu tenho 2 livros, já estou até antecipando coisas para te adiantar. Isso, que bom. Eu tenho 2 livros pela Amazon que eu publiquei sozinho. Ai, que eu bom. acho que até agora um deve ter vendido 8 exemplares e o outro deve ter vendido 6 ou 7. Mas tem que começar. E como é uma coisa gratuita e é fácil fazer, eu mesmo fiz, você não precisa pagar ninguém para fazer, entendeu? É claro que seria legal se eu tivesse alguém para me ajudar. Olha esse poema aqui, olha, por que você não dá uma mexida aqui? Ó, essa capa, deixa eu ver uma capa melhor para você. Essa diagramação não tá legal. Isso é óbvio que é muito bom, mas eu teria que pagar. Sim. E eu não tenho como pagar, por enquanto eu vou na minha onda com o KDP da Amazon, entendeu? Mas você vê, até então, eu não tinha... você acaba pagando porque eu faço questão de registrar tudo. Então você tem a Câmara Brasileira do Livro para pagar, o registro, né, o ISBN, aquela coisa toda. Mas isso não é um valor muito representativo, né? Não. E fica tudo registradinho, bonitinho lá. Mas eu tive um choque, no bom sentido, porque eu falei, eu achava que era uma coisa dificílima. Não é difícil. E tem muitos cursos. Eu não sei se você já dá algum curso de escrita criativa, mas tem muitos cursos de escrita criativa, alguns são até gratuitos, são bons. Sim. Então, quem quer entrar na área tem muitas oportunidades. Agora, se você vai ser um bom escritor ou não, aí já é uma outra questão que não dá para discutir, né? Mas eu fiquei surpreso com as oportunidades que você tem. Pessoas pobres, pessoas ricas, pessoas doutores ou pessoas que não têm nem faculdade, você tem a chance de você mostrar o teu trabalho. Isso eu achei muito bacana. E é interessante você tocar nesse assunto, porque eu falo muito para todo mundo que trabalha comigo, tanto de antologia quanto que é autor mesmo, que publica livro no grupo Hoffman Litera, sobre a importância do autor em si. Não é só com a obra, o autor em si tem que ter o seu crescimento, né? Só que é um conhecimento que a gente acaba não entendendo como ele funciona no início. E eu tive esse problema como escritora também no início, porque assim, não é só escrever. É tu escrever, divulgar, fazer marketing e te vender. Porque, na verdade, quem vende não é tanto o livro, quem vende é o autor. Então, isso acaba se tornando uma bola de neve para muitas pessoas, né? Você entender de marketing, você divulgar. Tem pessoas que não gostam de aparecer. Então, isso acaba complicando muito também. É o meu caso. Você. Aí eu fico meio assim, né? Bom, eu já tô acostumada da minha cara tapa, então assim, eu já apareço em tudo quanto é canto. Mas eu vou te dizer que não é todo mundo que tem essa desenvoltura. Então, fica um pouco mais complicado, mas eu acho assim, que com o trabalho, né, tudo é possível. Hoje em dia tem muitas opções também de fazer book trailer, de fazer, pegar influencers para falar do teu livro, então tem muito disso hoje em dia. E é muito importante isso, né? Mas, como tu falou, a Amazon é uma ferramenta maravilhosa que a gente tem hoje em dia na nossa mão, porque até eles mesmos ajudam a fazer marketing, eles ajudam a fazer promoção. Então, eles criaram um sistema único deles, a ponto que até o ISBN é deles, muitas vezes, se tu quiser usar. E a forma de tu colocar o livro no Kindle, né? Que eles têm o próprio sistema deles para não ter problema nenhum com margem, com leitura e tudo mais. Então, tudo isso é muito interessante e muito bom, né? Para ajudar também o autor iniciante a começar a entender esse processo todo, né? Eu vou te falar que no início foi um bicho de 7 cabeças. Hoje eu consigo me virar bem. É o que vocês aí no inglês chamam de kickstart. Isso favoreceu muito quem não tem conhecimento nenhum. Vai lá e publica, pô.
Entendeu? Sabe mexer um pouquinho com editor de texto, com computador, com a internet? Publica. Aí vê o que dá. Depois publica físico. Eles também têm, acho que uma opção de você depois pagar e publicar físico. Isso. Na própria Amazon, né? E tem outras editoras também que podem, como a tua, por exemplo, que pode, não, eu gostei disso aqui, vamos negociar para publicar e tal. E eu agora eu tô na fase porque eu gastei muito dinheiro com isso no início. Agora eu só estou participando mais de coisas mais gratuitas ou mais baratas. Sim. E especialmente de concursos e tal, mas é uma quantidade muito grande de pessoas, então eu acho que eu não escrevo tão bem assim para ganhar alguma coisa, né? Mas você tem que continuar tentando. E eu vi uma deficiência gravíssima, eu não sei se você vai concordar comigo. Eu sempre falei isso, eu sou da área de letras, e eu nunca vi uma grade de letras que tivesse escrita criativa na grade de pelo menos 2 semestres. Tem que ter, né? Ou seja, você faz um curso de letras, português e literatura, por exemplo, você aprende a dissecar Machado de Assis, Fernando Pessoa, Clarice Lispector e todo mundo, falar a cor da camiseta que o cara estava usando quando escreveu o poema tal. Mas você não consegue escrever uma estrofe. Entendeu? Então, isso é muito ruim, porque aí a pessoa tem aquele sonho de querer escrever, tem aquela vontade, e às vezes tem até o potencial. Mas você não pratica isso na faculdade de letras. Você não pratica. Tem aqueles cursinhos, né, de escrita 1, oral, escrita e oral 2, uma coisa assim, mas que não é para escrever literatura. Sim. Né? E eu me dediquei, depois eu descobri os microcontos, por isso que um dos meus livros é os microcontos da pandemia. E eu me apaixonei pela aquela coisa do pequenininho, curtinho, entendeu? Então eu adorei aquilo, comecei a escrever muito microconto e comecei a ler muito sobre isso, estudar muito sobre isso. E como eu trabalhava com tradução, eu resolvi dar para os meus alunos. Então em vários cursos de tradução, eu pedia para eles escreverem um microconto e traduzir. Aí no início teve uma reação muito grande, porque eles não estão acostumados a escrever nada mais literário. Sim. Só sabe escrever redação, entendeu? Mas depois eles adoraram o troço. E a hora na tradução, professor, aí pro inglês fica difícil, né? Como é que eu vou botar isso aqui? Aí, mas esse aqui é o lance, né? Então, é o Flash Stories. Tem até alguns sites de Flash Stories, são muito legais. E as pessoas muitas vezes não entendem que o inglês ele não pode ser traduzido ao pé da letra, né? Como o português também não. Sim. E aí é onde complica. Mas eu vou te falar que eu concordo contigo sobre essa história de escrita criativa e eu acho extremamente importante isso. E eu vejo muita dificuldade, muitas vezes, até mesmo em autores iniciantes, para desenvolver a história, sabe? Conseguir desenvolver personagens, conseguir desenvolver cenários, conseguir fazer a transição de conflitos para chegar a uma resolução final. E eu tenho um quadro já no meu canal que fala sobre escrita criativa toda quarta-feira, que eu dou uma dica de escrita criativa. Mas eu vejo essa dificuldade, muitas vezes, dos autores, e a gente mesmo no início. Quando eu fui estudar aqui, eu fiz 3 semestres de aulas de escrita criativa, que era obrigatório, né? Porque como eu estudei roteiro, então a gente tem que entender. Então, muitas dessas dicas que eu usei, que eu aprendi, eu coloco no meu dia a dia hoje em dia, para escrever outras coisas. Então, eu vejo a importância que isso tem para a gente que trabalha com a escrita, né? E faz muita diferença, com certeza, num curso de letras tinha que ter. E eu vou além, isso tinha que vir lá de trás. O ensino médio aqui no Brasil já tinha que trabalhar isso. Né? Porque é a grande briga. A gente vai ler Harry Potter ou vai ler Machado de Assis? Por que não ler os dois? É verdade. Né? Você deve ter acompanhado a Celeuma agora com aquele livro esqueci o título do livro, que proibiram em algumas escolas do Brasil, aí agora já liberaram. Quer dizer, é um absurdo. E aquilo não é para criança. Aquilo é uma leitura para jovens e jovens adultos. Quer dizer, qual é o problema de ter palavrão? Qual é o problema de falar de sexo? Você discuta isso na sala de aula, cara. Entendeu? Aí como é que é o nome do cara que escreveu a Narizinho? Sempre esqueço o nome dele. Porque os textos dele eram racistas. Tá, então vamos discutir o racismo. Pega o livro da Narizinho, do Pica-Pau Amarelo, e vamos discutir o que é que tá lá.
É que eu acho que às vezes as pessoas acabam querendo achar desculpa para assuntos que muitas vezes elas não sabem nem do que elas estão falando, né? E tem outras coisas aí, né? Tem aquela coisa do conservadorismo, aquela coisa que tá ficando mais forte, né? Uhum. E aí você não dá chance. Imagina você pedir pro teu aluno escrever um poema e ele vai e escreve um poema da realidade da favela dele, do funk, entendeu? Uhum. Então, mas é para isso que na minha cabeça tem professor, né? Assim, olha só, você tem certeza que você quer colocar esse palavrão aqui? É Será verdade. que tem alternativa? Não, não tem. Tá, então vamos fazer o seguinte, vamos ver outra coisa, mas é para discutir. Para trazer a realidade, né? Falando em sala de aula, e falando também, juntando o teu poema que você trouxe para a antologia, que você homenageou as mulheres, e você falou de uma forma muito, muito sincera, e eu vi muita objetividade no teu poema. Como você vê hoje em dia a sala de aula em termos de mulher para estar numa sociedade, você deu aula por muito tempo, como tu viu todo esse processo da mulher ganhando direitos, da mulher tendo a sua liberdade de votar, a sua liberdade de falar, entretanto ainda estamos no caminho? Olha, antes de mais nada, um disclaimer. Eu não tenho lugar de fala para falar de mulher. Sim. Isso tem que ficar bem claro, né? Eu sei. Nem mulher trans eu sou, quer dizer, eu não posso nem jogar essa cartada. Ai, então, meu Deus. não, mas eu sou muito sincero em relação a como eu não tenho lugar de fala para falar de negritude, tá entendendo? Para falar de LGBT, eu não tenho. Não, eu escrevi um texto agora sobre isso que pedi para um amigo meu que é gay dar uma olhada. Eu falei, vê se tem alguma besteira aí, porque eu não quero falar uma coisa que é ofensiva, sabe? É análise do discurso isso, né? Então, o que tem um parêntese rápido que é o seguinte, eu venho da engenharia, eu venho de não sei, eu venho de uma outra realidade. Sim. Você faz a conta aí, eu nasci em 58. Eu estudei em colégio de madre, vai fazendo a conta. Estudei em colégio de madre, família conservadora, católica, até certo ponto preconceituosa. Eu fui criado nesse bolo. Sim. Por sorte, eu sempre falo isso, que eu estudei num colégio de madres. Quando foi para o ginásio, que hoje seria o ensino médio, eu não passei para o Santo Inácio, que é uma escola católica que era só para meninos. E foi a minha sorte, porque aí eu fui para um ginásio estadual. E aí eu conheci todo tipo de pessoa. Sim. Não só de faixas etárias diferentes da minha, e de situação econômica, e de conversas, e de famílias diferentes. E aquilo me foi um choque na minha cabeça, que eu falei assim, cara, será que eu aprendi tudo errado? E foi ali que começou a minha transição. E na escola técnica a coisa piorou, que eu dei sorte de encontrar pessoas muito bacanas, piorou no bom sentido, né? Então, lembra que eu te falei que as coisas que eu escrevia nos anos 80 eram um outro eu, que não sou eu hoje? Sim. Que era tudo baseado nisso. Embora lá em casa, felizmente, com tudo que eles tinham de costumes e de moral, eles sempre me liberavam para o que eu quisesse fazer. E lá em casa frequentava todo tipo de pessoa, eu nunca tive restrição. Eu podia ler o que eu quisesse, eles queriam que eu lesse. Se eu pegasse um livro pornográfico para ler, ninguém ia vetar, entendeu? Eu só vim pegar nisso depois, mas ninguém vetaria, sabe? Então isso foi muito bom. Então eu convivi com cores, com orientações sexuais diferentes e tal, e aquilo não me... Mas eu ainda era aquele cara que fazia piadinha sexista, e aí que estamos entrando na mulher, né? Sim. Que eu via, que o exemplo que eu tinha era minha mãe e minha madrinha, que eu vivia com elas, meu pai e meu padrinho saíam para trabalhar. Então eu via aquela realidade de duas mulheres conservadoras, de duas mulheres da antiga. E eu achava que eu precisava, não vou dizer tratar, mas lidar com as mulheres da maneira que meu pai, meu padrinho e meus tios lidavam com as mulheres deles. Tá entendendo onde eu quero chegar? Sim. Então aquilo para mim era super tranquilão. Sim. Quando eu chego na escola técnica e eu vejo as meninas discutindo outra coisa, as meninas já de 16, 17 anos transando, e a gente viajando junto, e aquela coisa toda, eu falei, poxa, tem alguma coisa aí que
alguma coisa errada que não estava muito certa. E Sim. foi aí que eu comecei a ver o mundo de uma outra maneira. Aí, a partir daí, é que eu comecei a considerar isso que as pessoas chamam normalmente de condição da mulher, situação da mulher, entende? Foi aí que eu entrei na questão do feminismo, um pouco mais tarde, né? Na questão do feminismo, aquela coisa toda. E para responder diretamente a tua pergunta, houve muitos progressos, ninguém pode negar isso. Eu acho que ninguém pode negar. Agora, eu vou falar pela realidade brasileira. A coisa aqui, Beatriz, está muito ruim. Eu não sei se você teve acesso a algumas pesquisas. O número de mortes por feminicídio, o Brasil quase encabeça a lista no mundo. Que triste, né? É muito alto. Então, é aí que eu quero chegar. Aquela pessoa que eu era, ainda são os homens de hoje, majoritariamente nesse país. São eles que matam, entendeu? Que estupram. Então eu li um livro, até de uma jornalista, o Assédio. Você fica pasmo, como as crianças são estupradas dentro de casa. É verdade. Por pais, até mães e tios que frequentam a casa, amigos dos pais, entendeu? E é uma coisa absurda. Quando eu comecei a ter contato com isso, e quando eu via colegas meus, assim, tratando as namoradas e tal, aquilo começou a me bater muito mal. Então eu comecei a ver de maneira diferente. Aí o que eu posso te responder melhorou bastante, embora eu não seja mulher, obviamente. Sim. Né? Mas eu acho que ainda falta muito. Muito. Mas não é pouco, não. Falta muito. Aí eu estava conversando com uma amiga minha no outro dia, e ela disse que ela tem uma conhecida que falou, mas o problema são os homens. Não são necessariamente os homens. São as famílias. Uhum. Porque não adianta você criar a tua filha para ela ser resistência, para ela ser uma pessoa de cabeça aberta, de saber lidar com determinadas situações. Não adianta você fazer isso se o irmão dela está sendo educado para não respeitar as coleguinhas dele. Você está me entendendo? Sim. Então, eu acho que a educação, aí eu falei família, mas a escola tinha que participar desse processo. E tinha que participar pesado. Sim. Você tem que chegar para os teus alunos na escola, meninos e meninas, você tem que falar o que pode e o que não pode. Mas na minha opinião, não tem opinião. Isso é uma coisa da sociedade. Você quer viver em sociedade, você tem que respeitar isso, aquilo outro. Isso aqui você pode fazer, isso aqui você não pode. Então eu vejo uma defasagem muito grande. Estou falando de Brasil, que é onde eu moro. Uhum. Tá? Mas eu acho que isso está em grande parte do mundo. Né? Tá, sim. Eu acho que o que falta não dá para resumir na família. A escola está longe de estar ajudando essas pessoas a serem homens e mulheres que respeitem direitos, não só das mulheres, mas do povo LGBT, entendeu? Dos negros, né? Dos pretos. O racismo está aí. É verdade. E eu acho que tem... diga. E é grande, né? Enorme. E a gente pode, se a gente for aprofundar isso umas 2 horas de conversa, você vai chegar em detalhes que as pessoas nem prestam atenção. Eu estava lendo uma reportagem, uma pesquisa de uma universidade no outro dia, eu fiquei abismado. Você sabia que no Brasil, eu vou enveredar para uma área, mas só vou falar a conclusão da pesquisa. Uhum. No Brasil, somente 1 em cada 3 mulheres tem orgasmo. Você sabe o que é isso? Aí vem a coisa. Escola, família, religião, conservadorismo. Eu não estou criticando. Você pode ter a tua opção de vida que você quiser ter. É um problema teu. Tá legal? Mas você está formando pessoas que possivelmente ainda têm algum resquício de machismo, de misoginia, de racismo, de LGBTfobia. Aí eu comecei a me preocupar muito com essas questões. E daí que saiu esse poema e outros. E aí, se você depois voltar lá no poema, tem o nome de várias mulheres, né? Que é a Malala, que é a Maria da Penha, a Carolina Dickmann. Cada uma, a Joana Maranhão, cada uma tem um problema que ela teve que enfrentar. Tanto que a Carolina Dickmann tem uma lei, Carolina Dickmann, a Maria da Penha tem a lei Maria da Penha. Em outros países é a mesma coisa. Né? E essa coisa me revolta, me dá uma coisa que eu fico com uma raiva. E aí o poema, eu não vou ler aqui, mas tá lá na antologia, se você deu, é um poema bem agressivo,
até contra os homens, contra essa misoginia, contra esses caras que se intitulam, né, como é que eu vou chamar? Os guardiões, né, os guardiães da sociedade, entendeu? Uhum. Mas são eles que estupram, são eles que matam, são eles que segregam as verdade. Mulheres. E eles não fazem isso só com as filhas mulheres, eles também educam os filhos, homens, para manterem o padrão. Para continuar a linhagem, né? Para continuar a linhagem. O meu poema vai nessa direção. Então, eu até estava relendo hoje, a minha namorada leu, ela falou assim, olha, eu adorei, agora é um poema pesado, é agressivo, é forte. Eu até comentei contigo no início, eu disse, é diferente, porque ele é um poema que faz a gente pensar e refletir para onde a gente quer ir, né? Porque, na verdade, aquilo ali é uma mensagem para a mulher, propriamente dito. O que tu quer fazer da tua vida? Foi isso que eu entendi, né? Porque ele toca muito na situação, que tipo de homem que a gente tem na sociedade, que tipo de caminho que nós, mulheres, queremos ter. Porque queremos seguir, porque, assim, os relacionamentos tóxicos são o que fazem exatamente aquele tipo de poema. Exatamente. Né? E é o que você tocou num ponto, se a arte, qualquer coisa de arte, não se dedicar a abrir os olhos das pessoas para fazer as pessoas pensarem, eu não sei o que vai fazer. Porque a física e a matemática não vai. Não vai mesmo. Não vai mesmo. Né? Muitas outras coisas vão restringir. Eu acho que somente a arte, desprovida de vieses, entendeu? Aqui pode haver. Você pode, não, Zé, eu não concordo com isso, não, sabe? Isso aqui, ó, dentro da minha vida, da minha experiência de vida, eu não, tá. Beleza, vamos conversar, vamos discutir, você não é obrigada, mas eu acho que é a arte que tem que abrir a cabeça das pessoas. E no Brasil, né? Não sei como é que é aí na América, mas no Brasil, a arte foi podada há muito tempo, ela foi cerceada, ela foi impedida. Agora, aí você perguntou das minhas alunas. As minhas alunas da faculdade, as últimas que eu tive, para mim, já estão mais empoderadas. Uhum. Elas têm futuro. Eu ainda encontro muitas que têm aquele... E, por favor, aqui não vai uma crítica. Aquela coisa de casar, ter filho e ter uma família. Eu não vejo problema nenhum nisso. Contanto que você não abdique do teu estudo, né, de você viver a tua vida enquanto pessoa. Não estou nem falando de mulher, mas enquanto pessoa. E não se anular por conta dessas outras coisas que são lindas, maravilhosas. Mas o que a gente vê não é isso. Não é todo mundo curtindo maternidade, todo mundo curtindo família, todo mundo... Não é isso. É verdade. Não, e tu tocou num assunto bem interessante, porque é isso mesmo. Olha, eu ficaria mais 3 horas falando com você. Com certeza a gente vai marcar outras conversas mesmo. Nós vamos, sim. Gostando muito de aparecer na frente das câmeras, mas eu dou um jeitinho. Não, você me convence. Para a gente falar mais sobre isso, né? Para a gente comentar mais e tu trazer mais da tua experiência, né? Nesse universo que é tão rico. Mas agora a gente está chegando numa parte final onde eu gostaria de te falar uma palavra e você me dizer o que vem na sua cabeça. Podemos fazer. Literatura. Literatura, liberdade. Família. Família, problema. Amor. Amor. Pô, só pode uma? Então vai lá. Pode escrever. Idealização. Um lugar que você quer conhecer. Poxa, são tantos. Olha, por incrível que pareça, a Itália, eu ainda não fui à Itália. Uhum. Mas a Itália o Egito é um país que eu gostaria muito de conhecer. Eu também. Eu acho incrível lá. Ser professor. Muito bom. Não tenho nada a reclamar, a não ser do dinheiro e, ultimamente, da mentalidade dos alunos pela falta de interesse, de pesquisa, de leitura, mas que tem a ver com o mundo moderno, que é velocidade 3x. Não é culpa deles. É verdade. Deus. Não é minha praia. Eu não acredito. Para mim, tá na linha da fantasia, mas eu respeito de coração. Estudei em colégio madre. Sim. Se você tivesse na frente
do José Manuel, o que você falaria para ele hoje? Eu falaria, meu amigo, vai manso, mas vai. Mulher. Vai parecer que eu tô sendo piegas, mas eu sempre achei, desde pequeno, as mulheres são muito superiores aos homens. É isso. Uma frase, um pensamento, uma mensagem que você gostaria de deixar? Olha, em virtude de tudo que eu venho analisando, uma coisa meio clichê, que é aquela coisa do Heráclito, que você não pisa no mesmo rio 2 vezes. É verdade. É verdade. A gente nunca pisa na mesma água 2 vezes. Eu tô nessa vibe. Então, não adianta criticar o rio que acabou de passar, porque você também já é outra pessoa, né? É. Muito obrigada, José, pela tua disponibilidade. Com certeza nós vamos marcar outros bate-papos. Adorei falar com você. Sim. Você Poxa, é eu uma também pessoa gostei, que muito tem bom. um conhecimento muito grande, muito bom, aprendi bastante com você, com certeza vou aprender muito mais nas nossas próximas conversas. Eu vou deixar na descrição, gente, os contatos, o site, para você conhecer um pouco mais do José Manuel. Eu mando tudo para você. Isso. E não deixe de conferir as nossas entrevistas. Eu te vejo na semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, obrigado.